passar depois de uma água para refrescar os ânimos e abençoar as propostas dos candidatos? Claro que sim. Aliás, quando aceitei a candidatura, é óbvio que isso só por si, a assinatura de um contrato, mesmo que não seja formal, é de responsabilidade. Não vou elencar aqui nenhuma proposta ou 3 objetivos concretos. Isso seria redutor dentro de um programa e de uma gestão autárquica que se pretende fazer, mas aquilo que eu me responsabilizaria assinando esse contrato era nestas 3 questões: garantir a participação efetiva da população junto da Câmara nas questões de interesse público, ouvi-las, escutá-las, sentir as suas necessidades, exercer o mandato com transparência, divulgando as razões, os fundamentos, justificando as opções da Câmara para que as pessoas percebessem o porquê de um determinado investimento e não outro. E, por último, garantia que a Câmara do Porto Santo tivesse um papel próprio, fosse independente na sua ação, independente dos interesses instalados, dos lobbies instalados, das políticas passadas instaladas, não abdicando dos interesses verdadeiros do Porto Santo. Esta seria, sem dúvida, os 3 objetivos que aqui me comprometo, caso a CDU seja eleita, a garantir na execução deste mandato. Muito obrigado. Passamos agora ao candidato CDS. Aceitaria assinar um contrato por objetivos? Eu aceitaria, era assinar um contrato com São Pedro, que é para não mandar chuva nesta hora. Evidentemente, se eu ganhar a Câmara, eu assumirei um contrato de 4 anos com os porto-santenses. Não será apenas 3 objetivos, serão muitos mais. Mas posso dizer que um dos compromissos que eu assumiria seria lutar exatamente pela redução das tarifas aeroportuárias, ou seja, ajudar todos os porto-santenses e, em concreto, os estudantes que, infelizmente, neste tempo de crise, não conseguem visitar as famílias no Natal, no verão, na Páscoa. Portanto, este seria, sim, um objetivo do nosso contrato. O outro seria, certamente, ajudar, na sequência da existência do cartão do idoso, nesta época tão difícil, tentar chegar a acordos, parcerias, nomeadamente na ajuda no pagamento das faturas da água, da luz, medicamentos, porque infelizmente muitas pessoas neste momento precisam e não conseguem pagar. E eu sei que são muitos os porto-santenses que já não conseguem cumprir os seus objetivos atempadamente. Uma terceira situação seria certamente também lutar na tarifa ou nas passagens na ligação Porto Santo-Funchal, que também é uma situação que começa a ser difícil para os porto-santenses. Muito obrigado. Vou então agora colocar a segunda questão comum a todos os candidatos e o candidato a dar início a esta questão, ou a resposta a esta questão, é o candidato Nuno Batista, do Partido Social Democrata. Portanto, a questão é esta. É de conhecimento geral que no Porto Santo pagamos valores elevados por bens essenciais, nomeadamente a água, cuja fatura inclui várias taxas da responsabilidade da autarquia. Além disso, o IMI é um dos mais elevados do país. E a questão é esta, então. Caso venha a ser eleito, o que se propõe fazer para que a população do Porto Santo pague impostos mais adequados às especificidades da ilha? Candidato Nuno Batista. Antes de mais, eu estou aqui, como o slogan da minha campanha diz, Porto Santo com coragem, com muita coragem. Sabia que este debate ia ser um debate 5 contra 1, mas é com coragem que eu pretendo levar a minha missão até ao fim. E principalmente com verdade, porque o que todos nós sabemos, e as pessoas que estão aqui à nossa frente, precisam é de saber a verdade. As coisas como estão feitas, a assinatura do PAEL, independentemente dos abaixo-assinados ou providências cautelares que se façam, não vão poder ser mexidas. E quem disser o contrário está a mentir. E
aquilo que as pessoas precisam hoje é tudo menos de mentira. Nem dizer que vamos reduzir o IMI ou baixar o IMI e mexer nos impostos da Câmara, porque não é possível, porque quem fizer isso vai ter que explicar aos funcionários da Câmara e das empresas municipais como é que, reduzindo as receitas, também vai-lhes prometer o emprego e não levá-los até o desemprego. Nós estamos aqui, como sempre, para dizer que o caminho, que aquilo que esperamos é muito difícil. Teremos todas as medidas e queremos que a equidade entre aquilo que pagamos na água, na luz e em tudo aquilo que os porto-santenses pagam igual à população nacional e não só regional, seja cada vez mais justo e igual para todos. Mas também sabemos que a realidade para que isso aconteça é muito difícil, porque essas empresas também têm no Porto Santo alguns custos a mais do que aquilo que outras empresas têm. Portanto, seria fácil de chegar aqui e dizer que amanhã o mundo vai ser perfeito e bonito, mas o nosso papel não é esse. O nosso papel é vos dizer a verdade para vocês saberem o que é que podem contar nos próximos anos e não vos iludir com nenhuma mensagem ou engano. Obrigada, candidato. Peço ao candidato Menezes de Oliveira, do PS, para responder à mesma questão. Muito bem. A nossa candidatura quer devolver a esperança ao Porto Santo e, portanto, assenta em 4 pilares. Primeiro, fala a verdade. Segundo, é uma candidatura responsável. Terceiro, é uma candidatura que prima por ser solidária com as famílias e com as pessoas. E, em quarto lugar, pretende fazer uma gestão rigorosa, responsável e, sobretudo, de acordo com os parâmetros que estão fixados na lei. E, como tal, eu não posso deixar de responder aqui ao meu adversário, Nuno Batista, em relação àquilo que acabou de dizer. Então, como é que me explica que em Santa Cruz, no município de Santa Cruz, que recorreu ao PAEL, tinha as taxas do IMI elevadíssimas e agora, com a entrada de uma ação judicial, à imagem e semelhança daquela que eu dei entrada de facto no Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, isto é uma ação, isto não é uma promessa, isto é uma ação, meus amigos. Eu dei entrada com uma ação e eu estou convicto. Eu não me resigno, nem me resignarei. Eu lutarei sempre, juntamente convosco, com a minha equipa, para que se acabe com estas injustiças, com este sufoco, com este estrangulamento económico que representam estas medidas decorrentes do PAEL. E por isso mesmo não fiquei indiferente. Arregacei mangas e lutei, e tanto assim é que damos entrada com uma ação. Quem tiver dúvidas, faz favor, dirija-se ao balcão do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal, já que não acreditam naquilo que foi fixado publicamente. Obrigada, Sr. Candidato. Muito obrigado. Colocamos então a mesma questão à candidata do Partido Trabalhista, Paula Serra. Eu pedia só que me repetisse a pergunta, por favor. Passo então a repetir. Vou fazer a introdução e depois a pergunta. É de conhecimento geral que no Porto Santo pagamos valores elevados por bens essenciais, nomeadamente a água, cuja factura inclui várias taxas da responsabilidade da autarquia. Além disso, o IMI é um dos mais elevados do país. Caso venha a ser eleita, o que se propõe fazer para que a população do Porto Santo pague impostos mais adequados às especificidades da ilha? Relativamente ao IRS e IVA e IRC, como já disse anteriormente, isso é, como é que eu ia dizer, é o Governo da República que domina essa situação, mas esses impostos poderão ser, ou melhor, a região autónoma da Madeira tem manobra para reduzir em 30% esses impostos. Em relação ao IMI, isso foi a forma da gestão da Câmara anterior, que esteve os 16 anos a governar, que achou a melhor forma para respirar, subcarregando os porto-santenses com essas taxas. Quanto a isso, não há muito mais a referir. Nós estamos a pagar uma má gestão de 16 anos. Passo a palavra ao Marco Gonçalves, candidato pela CDU. Ora bem, essa questão que coloca do ponto de vista dos impostos municipais, cada imposto
poderá ter um tratamento diferenciado e terá. Nós estamos limitados, quer pelas finanças, a lei de finanças locais, quer até pelo PAEL. Agora, há uma questão que a Câmara pode fazer e que é um princípio também de igualdade, que é tratar o que é diferente de forma diferente. E no que diz respeito aqui, quanto à carga fiscal do Porto Santo, aquilo que mais prejudica a população é sem dúvida o IMI. E o que esta candidatura se compromete é, efetivamente, sem perder receita, e nós sabemos que a Câmara do Porto Santo é uma Câmara altamente endividada, sem perder receita, poder redistribuir essa carga fiscal, aplicando esse IMI a quem efetivamente, taxas de IMI, a quem efetivamente tem condições e capacidade económica de pagar e reduzi-la a quem menos tem poder económico, nomeadamente redistribuindo essa carga sobre a diferenciação da utilização dos prédios. É óbvio que um hoteleiro não poderá ter uma taxa sobre o seu prédio de forma idêntica ao que tem um residente do Porto Santo com a sua única casa. Da mesma forma que o madeirense com uma casa de férias também não deverá pagar a mesma taxa que um local. Portanto, é o que pretendemos fazer, é uma redistribuição da taxa. Obrigada. Passo então a palavra ao candidato João Rodrigues, do CDS. Bem, relativamente ao PAEL, eu estou um bocadinho à vontade de falar nessa matéria, porque até conheço-a bem, mas irei começar pela petição que eu elaborei e que esteve a correr no Porto Santo. Essa petição, por acaso, teve o seu início com ideias de vários porto-santenses que vieram falar comigo e pediram-me para fazer a petição. Ela esteve a circular e, numa primeira fase, eu entreguei essa petição na Câmara Municipal com 500 e tal assinaturas, que não posso precisar agora. Mas ela, no final, atingiu cerca de 2.000 assinaturas. E essa petição não deu entrada na Câmara, como disse aqui o amigo Batista, não foi para baixar o IMI, foi para travar a adesão ao PAEL, porque o PAEL vai-nos provocar problemas nos próximos 20 anos. E aí sim, meus amigos, nós estamos impedidos, a partir do momento que o PAEL for aprovado, estamos impedidos de simplesmente poder baixar a taxa do IMI. Porque neste momento o que o Porto Santo sofre é um elevado escalão de zonamento. E isto, estar a explicar isto demora muito tempo. Mas isto quer dizer que nós neste momento temos uma avaliação patrimonial ao nível da cidade de Lisboa. E isto é inconcebível para os porto-santenses. Portanto, para baixar o IMI, a partir do momento que o PAEL for aprovado, meus amigos, não conseguimos. Conseguimos sim, e a petição foi feita para isso, foi para mexer no escalão de zonamento. E só para acabar muito rapidamente. Obrigada. Só para acabar muito rapidamente. Relativamente também, outra situação que iremos certamente discutir e debater-nos é quanto ao IGA. É que há muita gente no Porto Santo que neste momento está a pagar... Desculpe, mas tenho que acabar também rapidamente. É que há muita gente no Porto Santo que está a pagar taxa de ligação às águas fluviais e esgotos e que não tem esgotos. A mesma pergunta ao candidato Carlos Ruas. Passamos então a palavra ao candidato Carlos Ruas, candidato independente. Eu vou-me limitar a responder às perguntas que me fazem. Não vim aqui para lavar roupa, nem ir comprar peixe ao Pingo Doce. Portanto, em relação ao IMI, eu gostaria de dizer que não posso comprometer em baixar sem me inteirar da situação. Por caso seja eleito, não quero ser lembrado como mais um charlatão porque muitos que lá passaram. Em relação à taxa da água, é inacreditável o IGA ir buscar água ao mar, desanalisar e vender-nos ao preço que vende. Sabemos que foi feito algum investimento, mas não pode acontecer. Quanto mais lixo se gasta, mais água se paga. Portanto, quem tem piscina, imagina a taxa de lixo que paga. É só isso. Obrigada. Passamos agora a outro tipo de perguntas. Fizemos 2 perguntas comuns, agora vamos dirigir aos candidatos para fazer uma pergunta sobre os seus programas ou sobre as suas campanhas eleitorais. O primeiro candidato a ser questionado, Menezes de Oliveira, do PS. A pergunta é a seguinte: apresenta-se como o rosto da mudança e faz dela o seu lema. No entanto, já apoiou e defendeu projetos políticos do partido que agora acusa de ser responsável pelas dificuldades que afetam o Porto Santo. Como pretende convencer os eleitores
de que a sua mudança de orientação política será a melhor opção para o futuro do Porto Santo? Ainda bem que me colocou essa questão. Ora, quem está mal, muda-se, já diz o provérbio. E como tal, quem não se sente acolhido numa casa, quem não sente que as suas ideias são valorizadas, que não são tidas em conta, quem sente que de facto está mais, qual é o normal para uma pessoa humana? É mudar. Mas mudar não por mudar em prol dos legítimos interesses do Porto Santo, mudar em prol daquele projeto em que acreditamos. Eu acredito na nossa terra, acredito que juntos somos capazes de fazer mais e melhor, e comprometo-me perante os porto-santenses que a mudança é possível. Para isso, eu não podia ficar a ser um cúmplice, ser complacente com políticas, por exemplo. Dou-vos um exemplo muito concreto. Em 2011, de facto, assumo que disse e fiz uma defesa ao Dr. Alberto João, que tem obra feita. Mas ele prometeu aqui perante os porto-santenses que não iria cortar os subsídios de insularidade aos porto-santenses. Ora, pediu aos militantes base do PSD, nos quais eu me incluía e que eu não renego, porque eu não renego o meu passado. E tenho muito orgulho no meu passado, como és militante. Mas isto para dizer o quê? Pedi-nos para ser os porta-vozes junto da população de que não iria cortar nos subsídios. E para a minha grande surpresa, para a minha grande tristeza, somos confrontados com o contrário. Obrigado. Tal dito por não dito. Ora, perante esta situação, eu não poderia ficar indiferente e, mais, não fui eu que me demiti, eu fui expulso. Obrigado. Eu fui expulso. Obrigado. Passamos agora a palavra. Pode passar o micro à candidata do PTP, Paula Serra. E a questão que lhe colocamos é a seguinte. Candidata-se por um partido que até ao presente não tem tido qualquer expressão política no Porto Santo. Que ligação ideológica tem a esse partido e de que forma essa ligação pode beneficiar o Porto Santo? Ora, o Partido Trabalhista Português é um partido novo, que está a começar, está a crescer. É um partido que muitas vezes é-lhes impedido de falar na Assembleia. Muitas vezes têm propostas credíveis que são postas de parte. Obviamente que o José Manuel Coelho opta pela sátira e pelo humor para conseguir ter destaque, porque é isso que está a acontecer. Sempre que são apresentadas propostas credíveis, são postas de parte e não o deixam falar. É baseado nisso, na coragem que ele tem, que eu também pretendo ter e tenho, considero uma mulher corajosa, que eu quero levar este programa para a frente, apresentando propostas credíveis e com a expectativa que os porto-santenses confiem em mim. Muito obrigado. Passamos agora ao candidato Marco Gonçalves, da CDU, com a seguinte questão. Afirma que profissionalmente está ligado ao Porto Santo. O que é que tem dado à população porto-santense que justifica a sua candidatura à Câmara Municipal? Ora bem, a minha relação profissional aqui com o Porto Santo advém da atividade que exerço. Neste momento, essa situação é na maior parte ligada à hotelaria, na medida que sou jurista do Sindicato de Hotelaria e considero que nós temos vindo a fazer, não só eu enquanto jurista, mas o sindicato também, um bom trabalho na defesa dos interesses dos trabalhadores de um setor que é tão importante e vital e o motor da economia do Porto Santo. Nesse sentido, não sou eu o melhor para me julgar no que tenho a dar, o que lhe posso dizer é que tenho feito o meu melhor, aquilo que sei, julgar, depois a população irá fazê-lo e neste caso concreto no dia 29 de setembro. Passamos agora ao candidato CDS-PP, João Rodrigues. Diz no seu programa: vamos construir uma terra de bem, onde se viva bem, sem medos e sem represálias. Uma terra de verdade. De que medos, de que represálias tem conhecimento?
Que verdade quer para o Porto Santo? Ora, penso que acabou de dizer tudo. Vamos construir uma terra de bem, vamos conquistar o presente e vamos construir o futuro. Quanto às represálias, quanto às perseguições, dou-lhe um exemplo. Há 10 anos atrás, se eu tivesse organizado um convívio como organizei no sítio do Tanque ainda este fim de semana, certamente não estaria ninguém. Porque as pessoas têm medo no Porto Santo, as pessoas receiam. As pessoas neste momento, aqueles que vão me apoiar, aqueles que vão votar CDS, certamente têm um bocado de receio. E eles têm o meu apoio e certamente têm apoio do partido. Hoje, e neste melhor caso, no fim de semana, foi visível, passaram no Tanque mais de 300 pessoas. Por si só mostra claramente que as pessoas querem uma alternativa. As pessoas estão a perder o medo, estão a perder o receio. E eu acredito que no dia 29 de setembro as pessoas vão mostrar claramente que perderam esse receio e que vão votar CDS. Portanto, é isto que eu tenho para dizer. É conquistar o presente e construir o futuro. Mais nada. Muito obrigado. Candidato Carlos Ruas. É o único candidato que não está associado a qualquer partido político. O que é que a sua independência acrescenta ao debate político local? Bem, desde o princípio, isso para mim foi um ponto de honra, não me associar a partido nenhum. Neste momento não me identifico com partidos. A nível nacional, PSD e CDS é o que é. Aqui na região, PSD é o que é. Prometem chuva e dá sol, prometem bom tempo e vêm as tormentas. Portanto, como sabem, a minha candidatura é totalmente independente, sem apoios partidários, sem apoios financeiros de subvenções políticas, como os partidos tiveram este ano para as autárquicas 48 milhões de euros a dividir pelos partidos que existem em Portugal. Portanto, nesta conjuntura que estamos hoje em dia, acho um verdadeiro afronto à pobreza. E, portanto, como candidato independente, sei que poderei tomar as melhores medidas para o Porto Santo e para os porto-santenses, sem ter que receber um telefonema. Olha, aprova aí esse projeto, porque isso é de um amigo, o doutor tal. E os projetos dos porto-santenses vão ficando na gaveta sempre por baixo, que é o que tem acontecido nos últimos anos. O seu doutor ou o seu engenheiro vê a sua casa aprovada e o porto-santense vai 30 vezes à Câmara para resolver os seus problemas. Muito obrigado. Nuno Batista. Pergunto-lhe o seguinte. Afirmou conhecer a dívida da Câmara acumulada ao longo dos últimos anos, nomeadamente dos últimos 16 de gestão do partido pelo qual se candidata agora, ou seja, aproximadamente 10 milhões de euros. De que forma esta dívida irá condicionar o cumprimento do seu programa eleitoral? E porquê? Eu afirmei que tenho conhecimento e acho que toda a gente tem que ter conhecimento, até é triste que algumas pessoas não saibam os valores, porque as contas da Câmara, não há 16, mas há 18 anos, são auditadas pelo Tribunal de Contas e validadas, e só as contas de 2013 é que ainda não estão validadas. Como eu já tenho referido muitas vezes, eu estou aqui para dizer a verdade aos porto-santenses. Não é, o caso do Porto Santo em relação às receitas e falando do IMI é totalmente diferente do caso de Santa Cruz. O Porto Santo já tem o coeficiente, que é aquilo que pode mexer no máximo, desde sempre. Não foi só com as câmaras do PSD. O que alterou foi o valor dos prédios. É preciso sermos verdadeiros e mais, a região neste momento não pode legislar em termos de finanças, seja lá no que for. Está condicionada. Depois, em relação à dívida da Câmara, os próximos 4 anos, eu vou dizer aqui claramente aos porto-santenses, não vão ser fáceis. Eu não vim aqui pintar um barco de ouro. O que vai acontecer é que temos que consolidar a dívida, porque a Câmara perdeu 500 mil euros de receitas mensais. Essas receitas têm que ser compensadas com outras receitas, pagar a dívida de curto prazo que foi utilizada para fazer obra, como o cemitério, pagar alguns fogos, construir e dar lotes aos jovens que precisavam. E toda uma obra que responde só por si própria. Esse corte. Pedimos ao público que deixe o candidato concluir a sua intervenção. Nuno Batista, pode continuar. Eu sei que a verdade magoa, mas eu estou aqui para dizer a verdade. Pode continuar. Portanto, aquilo que queremos fazer é arranjar formas de compensar os 500 mil euros de receitas que a Câmara perdeu por sucessivos cortes, como foi o caso do governo de Sócrates, que considerou o Porto Santo um dos 15 concelhos mais ricos de Portugal. E isso tem que ser compensado e é com a minha experiência profissional que vou combater isso diariamente. Obrigado.
Vamos então passar à segunda pergunta aos nossos candidatos. Candidata do Partido Trabalhista Português, Paula Serra. Porque se apresenta aos porto-santenses como uma mulher de confiança? Posso repetir? Estou, sim. Posso Isso é uma repetir? pergunta marota. Porquê é que me apresento como uma mulher de confiança? Para quem me conhece sabe que é isso mesmo que eu sou. As pessoas que muitas vezes me procuram no centro de saúde ou na unidade de saúde Dr. Francisco Rodrigues Jardim é com esse intuito. Procurar-me porque sabem que podem confiar em mim, sabem que podem ter uma palavra amiga. E eu aplico essa confiança não só à minha pessoa, mas a toda a equipa que eu escolhi para me fazer representar. Marco Gonçalves. Na carta que escreveu aos eleitores, refere que lutará contra os interesses particulares e os lobbies instalados no Porto Santo. Identifica alguns desses interesses e lobbies que condicionam a vida dos porto-santenses. Desde já, os monopólios da gestão dos transportes que aqui impera, dos interesses instalados do próprio partido da maioria, que durante estes anos todos vinculou as políticas e a população às suas decisões tomadas de forma maioritária e até de alguma forma totalitária. Daí que e esta candidatura exatamente pressupõe a sua independência, é uma candidatura diferenciada, porque, como colocaram na primeira questão, aqui é um candidato, quer se queira, quer não, todos aqui, e com todo o respeito que lhes levo, todos os outros candidatos aqui estão, de alguma forma, responsabilizados com as políticas do passado. Esta candidatura pretende ser uma candidatura de ruptura e desligada dos interesses que, de facto, têm constrangido o desenvolvimento do Porto Santo. Candidato João Rodrigues, do CDS, afirmou que se compromete a isentar taxas aeroportuárias os residentes na região autónoma da Madeira. Perante as dificuldades da atualidade, prove que não se trata de uma medida eleitoralista, mas realista e execuível. Bem, isentar ou reduzir? Parece-me foi o que eu disse. De qualquer forma, é assim. O aeroporto de Porto Santo, em termos de estatística para a ANA e Aeroportos de Portugal, representa 0. Não representa mais do que isso. Neste momento, nós temos taxas equivalentes e equiparadas a aeroportos internacionais, como, por exemplo, o Charles de Gaulle. Isto é que não é concebível. Para um porto-santense, neste momento, sair de Porto Santo diretamente para Lisboa, coisa que vai deixar de fazer agora a partir de outubro, se não estou em erro, não é suportável. Portanto, nós temos que utilizar ou voo ligação regional Porto Santo-Funchal ou via marítima. Isso obriga logo, desde logo obriga que tenhamos que pernoitar na Madeira pelo menos uma noite. Ora, são tudo custos acrescidos. Ora, essa eu acho que é lógico, não sendo fácil, mas há que tentar, há que lutar. Há que tentar baixar ou isentar as taxas aeroportuárias de Porto Santo, porque se não representam nada na economia portuguesa, então não se compreende por que motivo é que Porto Santo ou o Porto Santense tem que pagar taxas equivalentes a outros cidadãos de outros países. Obrigada. Candidato independente Carlos Ruas. Defende uma ecotaxa para viaturas não residentes. Sabendo tratar-se de uma medida polémica, explique os benefícios da mesma e de que forma pode ser introduzida no Porto Santo. Polémico ou não, se eu ganhar a Câmara, lá terá de ser. Ora, todos nós sabemos da quantidade de viaturas que vêm do Funchal, vêm cá passar férias e trazem os seus carros atolhados de compras até o Tejadilho, até papel higiênico que trazem. E, portanto, nessa medida, como foi feita também uma ecotaxa, nós pagamos uma taxa de combustível que antes não se pagava. Nesse sentido, se eu for Presidente da Câmara, tudo farei
para que essa ecotaxa seja uma realidade. Uma coisa de 5 euros, 7,5 euros, não é nada do outro mundo, não é nada que não faça. Quem traz o seu carro ao Porto Santo não o faça, e será uma fonte de receita para a Câmara, porque a Câmara Municipal precisa de fonte de receita. Obrigada. Candidato do Partido Social Democrata, Nuno Batista. Quando afirma que Porto Santo vai regredir se o PSD não ganhar as eleições, falo como forma de intimidação política ou por considerar que os outros candidatos não têm capacidade para resolver os problemas do Porto Santo? Não, ameaçar nunca, porque antes de mais gostava de dizer aos porto-santenses que nós no dia 29 de setembro vamos aceitar o resultado das eleições e eu faço parte de um partido que todos os dias tem a sua sede aberta, não abre de 4 em 4 anos. Por isso, nós não estamos a ameaçar. Agora sabemos que a conjuntura atual é muito difícil e sabemos que só as equipas base bem preparadas, juntando a irreverência, a juventude, a seriedade, a clareza das ideias, a competência, juntamente com a experiência e a ligação às pessoas que estão nos polos de decisão, como o Governo Regional, o nosso deputado, o nosso diretor regional que está no Porto Santo e muitas outras entidades, achamos que por essa razão estamos mais perto de conseguir resolver os problemas do Porto Santo. Eu nunca ameaçaria nenhum porto-santense. Os porto-santenses conhecem-me, eu apenas quero dizer aquilo que vai acontecer após o dia 29, porque o mundo não acaba no dia 29. Nós vamos até 29 decidir a realidade que queremos a partir de dia 30. E aquilo que eu digo é que muitas vezes as campanhas eleitorais, todo este a emoção, o folclore que se faz, entre aspas, à volta disto, pode desviar a atenção daquilo que realmente é importante. Portanto, as pessoas têm que saber que vão escolher o Presidente de Câmara para os próximos 4 anos e aquilo que querem para o seu futuro. Não é nada mais do que isto. Iremos respeitar. Como sempre o fizemos, estaremos ao lado dos porto-santenses, independentemente do resultado que assim o dite. Obrigada, Sr. Candidato. Candidato do PS, Menezes de Oliveira. Como se assume como única esperança, quando se ouve dizer tantas vezes que uma Câmara do PS prejudicaria o Porto Santo por falta de apoio do Governo Regional? Ainda bem que me coloca essa questão, Sra. Professora. De facto, continuar de cócoras voltadas para o Governo Regional é que não vou continuar. A nossa candidatura será uma candidatura de mudança e assente sobretudo em pilares, como já referi há pouco. Mas, sobretudo, queremos abrir as portas à população e, sobretudo, envolvê-los nas decisões do nosso município. Eu é que não posso conceber que continuemos a virar costas aos porto-santenses, a construir obras que estão aí à vista de todos, que são resultado de políticas, enfim, não vou dizer desastrosas, porque nem todas foram. Mas não se pode conceber obras ao abandono, como a piscina municipal, como o campo de jogos do Sono. Enfim, obras como o campo de ténis estão mal rentabilizadas. Porquê? Porque não se ouviu agentes do Porto Santo. Não envolvemos agentes do Porto Santo. E isso, meus caros amigos, podem contar que eu não irei fazer isso. Irei envolver toda a gente. Irei envolver os jovens do Porto Santo, porque eu acredito que a nossa mudança, a nossa esperança, reside essencialmente na voz do povo. Eu não serei telecomandado pela Madeira, não serei uma marioneta de interesses económicos. Posso-vos garantir isso. A partir do dia 29, eu tenho uma grande equipa. E desafio desde já todos aqui presentes. Comparem os elementos da minha equipa com os demais. Obrigado. Obrigado. Temos que passar à questão seguinte. Esta questão, como foi dito no início, é uma questão diferente. Estão neste saco 6 questões distintas. Cada candidato tirará uma delas e será essa questão que lhe será formulada e à qual terá de responder. Começamos pelo candidato da CDU, Marco Gonçalves. A pergunta para o candidato Marco Gonçalves é a seguinte:
se for eleito Presidente, que políticas públicas de juventude pretende implementar para fixar os jovens no Porto Santo? Ora bem, essa é uma questão que faz parte do programa desta candidatura. Ainda bem que a pergunta surgiu, porque quando da apresentação foi uma das questões que foi menos explanado da minha parte. Dizer que a nossa política para a juventude passa por várias variantes. Estimular o desporto, rentabilizando todas as infraestruturas que aqui foram construídas e que neste momento são autênticos elefantes brancos, dinamizando atividades para que os jovens se sintam portanto, responsabilizados com alguma tarefa, e o desporto é de facto um bom mecanismo nesse sentido. Do ponto de vista da educação, termos em atenção ao parque escolar do Porto Santo, dando-lhes a melhor formação possível, e para além disso, para podê-los prender cá, digamos assim, fixar cá na ilha, sem dúvida nenhuma que isso passará também por políticas a outro nível, desenvolvendo a atividade económica do Porto Santo, garantindo empregabilidade para essa juventude. Muito obrigado. Agora o candidato do CDS-PP. A questão é a seguinte: no caso de não atingir os seus objetivos eleitorais, de que forma pretende dar o seu contributo na resolução dos problemas do Porto Santo? Simplesmente com uma oposição forte e à altura do Porto Santo. É aquela oposição que o Porto Santo merece. Não podemos neste momento assistir a assembleias municipais da qual a participação da população é diminuta ou quase nada, e vermos dois partidos a decidirem o futuro do Porto Santo, muitas vezes, e com o respeito que eu tenho pelas pessoas que lá estão, não têm conhecimento das matérias. Isso é claro e evidente. Por isso é que, se o CDS não ganhar as eleições, seremos certamente uma oposição forte, bem constituída e a defender os interesses dos porto-santenses. Muito obrigado. Candidato Carlos Ruas. A questão é esta: que qualidades vê em si para liderar uma equipa capaz de resolver os problemas do Porto Santo? Bem, há pouco no manifesto eleitoral, eu queria dizer que o manifesto eleitoral da minha candidatura foi feito por mim e com a concordância da minha equipa. Não foram precisas 800 nem 1000 pessoas para o fazer, porque se isso acontecesse demonstrava um total alheio aos problemas da ilha. Candidato Nuno Batista. Uma cidadã deixou na nossa página do Facebook uma pergunta: o Porto Santo vai fechar em outubro? Que esperança nos dá de que a nossa ilha irá continuar viva também na época de inverno? A esperança que eu tenho para dar é a esperança que demos sempre. Até hoje foi o Partido Social Democrata que resolveu sempre os problemas dos transportes no Porto Santo. E nós, quando essa situação se pôs, apresentamos qual seria a nossa solução. Nem chega a dizer que os transportes são um problema. Nós definimos desde o início, e não foi agora, já em outubro do ano passado, tivemos cá o Secretário de Estado dos Transportes, onde lhe foi comunicado que o Porto Santo precisava de uma nova realidade de transportes aéreos. Os transportes aéreos e o que os porto-santenses precisam e aqueles que querem chegar ao Porto Santo é definitivamente o bilhete corrido, para que todos nós, porto-santenses, possamos ir ao continente ou a qualquer outra parte do país, saindo do aeroporto da Madeira, como já tivemos, sem pagar a ligação Porto Santo, Madeira. Sabemos que isso é algo que é extremamente necessário, sabemos que quando isso foi alterado foi uma das medidas que mais prejudicou o nosso comércio local. É isso que queremos implementar, sabemos que é uma solução e lutaremos, porque estamos a falar também de um período de outubro a abril, não vamos enganar as pessoas. Vai continuar a haver voos diretos, para o ano estão garantidos mais aviões no Porto Santo. A aviação tem estado a crescer, só que a ligação nacional terá que ter uma outra realidade. Teremos que saber, e o PSD tem, como já esteve noutros momentos, essa solução. Temos estado em contactos diários
com a Secretaria de Estado, que vai nos apoiar. Sabemos que os apoios que são dados nesta fase terão que ser todos decididos em Bruxelas. Estamos a aguardar pacientemente e em força, porque sabemos e já garantimos que até março esta ligação da SATA está garantida e que tudo fará para que os porto-santenses tenham a sua ligação diária, tanto à Madeira como ao continente, como tanto anseiam. Esta é a solução, este não é só o identificar do problema. Muito obrigado. Candidato Menezes de Oliveira. O desemprego é claramente um dos principais problemas que afetam o Porto Santo. Identifico os setores de atividade mais críticos e algumas das medidas concretas que se propõe realizar para minimizar este problema no caso de ser eleito. Vem a propósito. De facto, essa é uma das razões da minha candidatura. Como sabem, o desemprego atinge níveis jamais pensados. Nós neste momento temos registados na Segurança Social cerca de 600 e tal desempregados. Para já não falar daqueles que nós não sabemos que não estão registados. Ora, eu não posso, nem poderia ficar indiferente perante este flagelo social, perante esta fome que nós passamos, perante as dificuldades. E como tal, a nossa candidatura vai criar postos de trabalho, vai criar condições para que os nossos jovens consigam ter um futuro promissor, consigam ter um futuro risonho. E como é que é possível? Como é que é possível, meus amigos, chegarmos a este ponto? Eu deixo esta mensagem. A nossa candidatura assenta também na mudança e na esperança. Mas o que é que nós pretendemos? Queremos rentabilizar ao máximo a nossa atividade económica mais importante, que é o turismo. Já o disse, e está aqui explicado no nosso programa, que iremos vender a nossa marca própria lá fora. Isso é possível. É preciso acreditarmos. E todos juntos, entidades públicas e privadas, com a liderança do Presidente da Câmara, iremos vender o nosso destino lá fora, de forma a atrair navios cruzeiro a nossa baía, de forma a atrair turismo náutico, de forma a rentabilizar ao máximo o nosso mar, a nossa baía e, sobretudo, os nossos recursos naturais. Obrigado. Obrigado. Finalmente, a questão que ficou no saco. Paula Serra, eis a questão. Muitas das medidas tomadas pelo Governo da República têm contribuído para o agravamento das condições de vida da terceira idade. No caso de ser eleita, que políticas sociais se propõe implementar para melhorar a qualidade de vida dos idosos? Ora bem, os idosos, eu tinha prometido não dizer mais esta palavra, ora bem, mas é impossível. Os idosos é um problema em Porto Santo, julgo que não será necessário criar mais um gabinete para que esse problema seja resolvido. Tanto os idosos como da ação social. Eu própria quero ser voluntária, ir à casa de muitos idosos, saber que problemas é que eles têm, que necessidades é que eles têm, seja elas quais forem, seja a nível de medicação, seja a nível de pequenos reparos em casa, um autocolismo que se estraga, uma parede que se racha, uma porta que rebenta. Todos esses problemas têm que ser resolvidos. Eu faço um apelo também a toda a população para o voluntariado. Nós um dia também seremos idosos e hoje há quem precise de nós, um dia nós iremos precisar de alguém, obviamente. É isso que essencialmente proponho, o voluntariado. Eu mesma irei fazer isso, proporcionar aos idosos
saídas saídas do seu domicílio, passeios, piqueniques, fazer pequenas peças de teatro para que façamos o idoso sorrir, porque neste momento o idoso está muito triste e é isso que nós temos de proporcionar aos idosos, porque um dia também o seremos. Obrigado. Obrigado. Passemos então ao quinto momento do debate. Neste momento, vamos dar a possibilidade de os candidatos discutirem aos pares o que mais importante têm para apresentar aos porçantenses. Estes pares resultaram de um sorteio previamente realizado na reunião de preparação do debate. Chamo agora a atenção que, a partir deste momento, quem quiser fazer perguntas aos candidatos deverá inscrever-se junto do elemento do Sumos Porto Santo, Susana, que se encontra aqui em frente do palco. A fim de darmos a possibilidade a todos os candidatos responderem às inscrições, as inscrições estão limitadas a 2 perguntas por candidato. Portanto, iniciamos assim as inscrições para as questões que serão colocadas pelo público aos nossos candidatos. Passemos então ao debate entre candidatos. Passo a palavra ao par Paula Serra, João Rodrigues. Parece-nos que vai chover mais um pouco. Este quinto momento julgamos ser interessante. Vamos novamente nos recolher e vamos tentar ver se conseguimos voltar ao debate. Penso, não sei se a chuva será realmente intensa, não parece, se calhar se os nossos candidatos aceitarem continuar nestas condições, então dou a palavra ao par Paula Serra e João Rodrigues. Ora, Roberto, eu conheço-te por Roberto. E é Roberto. Eu tenho aqui o teu flyer que apresentaste e permite-me que cite uma frase que aqui colocaste. Acreditamos na nossa capacidade de gerar ideias e projetos para um Porto Santo mais justo e honesto, interventivo e criativo. A minha questão é a seguinte. Toda a gente tem conhecimento que existe uma dívida astronómica na Câmara, da qual todos duvidamos do valor que nos foi dado a conhecer. Como vai conseguir gerar ideias, palavras suas, colocadas aqui no flyer, para resolver esta dívida de milhões, quando já presidi uma instituição desportiva na qual não consegui gerar ideias para resolver o problema de 250 mil euros? Não sei se vou começar pelo princípio ou pelo fim. Relativamente ao assunto da SAD, que tanto incomoda aqui muita gente, vou explicar muito rapidamente. Eu, quando assumi a SAD do Hockey em Patins do Porto Santo, e eu sei que sou acusado de muita coisa, infelizmente as pessoas não conhecem o dossiê da SAD, e eu conheço. E eu já me disse uma vez que se um dia que tiver aqui no tribunal responder, vou responder, porque eu conheço o dossiê e as pessoas que estão aqui presentes, muitas não conhecem. Quando eu assumi a SAD em 2009, a SAD já tinha uma dívida muito pesada na ordem dos 719 mil euros, meus amigos. Mesmo assim, eu ainda tentei mexer na SAD e a minha primeira mensagem para quem estava efetivamente na SAD, e estamos a falar de acionistas, foi que de imediato a equipa de Hockey em Patins passasse diretamente para a segunda divisão. Acontece que esta minha ideia não foi aceita, porque, como todos sabem, a SAD tem um protocolo anual com o Governo Regional. E no ano que eu assumi a SAD, o protocolo estava cifrado na ordem dos 442 mil euros.
Ora, mesmo assim eu consegui arrancar o Hóquei em Patins nesse ano e posso-vos garantir que dos 442 mil euros, eu tive que fazer uma época com 200 e tal mil euros. E, como sabem também, manter uma equipa. Eu tenho que chegar... Bola, peço desculpa porque eu tenho que explicar porque a tua pergunta. Certo. Muito rapidamente. E então tive que gerir e convencer os jogadores a virem para o Porto Santo e gerir toda uma época de primeira divisão, que não é fácil, com 200 mil. Quanto coisa que não se consegui com 500 mil nos anos anteriores. Portanto, por aqui eu chego lá. No entanto, isto é uma matéria que tínhamos de estar aqui a noite toda a falar. Relativamente à Câmara, Paula, eu tenho uma equipa que é constituída por pessoas dos diversos partidos, independentes, do PSD, que já foram do PS, como eu também já fui do PSD, e pessoas que realmente aceitaram o meu convite, Paula. E as ideias vão surgir. Daí que o programa começou a ser elaborado. Apenas estão aqui presentes algumas situações. Mas o programa tem mais. Agora, estar a apresentar todo um programa e estar a tentar transmitir para as pessoas coisas que não são execuíveis... Eu sei que tu não foste a única pessoa envolvida nesse negócio. Pergunto-te, havia dinheiro que foi entregue à SAD. O que é que foi feito esse dinheiro para haver a necessidade de recorrerem ao Banif e pedir esse empréstimo? Ora, quando eu peguei na SAD, porque agora estamos a voltar outra vez ao mesmo assunto, porque afinal a pergunta já não é direcionada para as ideias criativas da Câmara, mas sempre à SAD, e eu sabia que este assunto tinha que ser tocado, e do qual não tenho qualquer arrependimento, porque fiz realmente um bom trabalho na SAD, e quando entreguei a SAD, a dívida era menor do que quando eu lá entrei. E nós tivemos que recorrer a um empréstimo, porque, como eu acabei de dizer, com 200 mil não há nenhum clube na Madeira que faça uma primeira divisão. É que gerir um clube desportivo como o Hóquei em Patins de Porto Santo não é o mesmo que gerir um clube da linha de Cascais ou do Norte ou do Sul. É diferente, porque uma coisa é metermos pessoal no autocarro, no comboio, pagamos 50 cêntimos e vamos viajar. Porto Santo não é bem assim. E então nós fomos obrigados a recorrer a um empréstimo, que neste momento está a ser tratada a situação, porque não conseguiríamos fazer toda a época. A equipa manteve-se na primeira divisão, teve ideias, foram ideias criativas, consegui dar a volta, convenci os jogadores, tiveram cá, tivemos problemas, mas conseguimos, Paula. E é uma coisa certa, eu cometi erros, e só comete erros quem trabalha não consegue cometer, mas aprendi na SAD. Obrigada, e não estou arrependido, e certamente chegar à Câmara também cometerei erros. Obrigada. Vamos então passar a ouvir o par Nuno Batista Menezes de Oliveira. Se calhar era melhor que não. Isto para aqui. Dr. Menezes de Oliveira, como o senhor e todos aqueles que aqui estão presentes sabem, estamos aqui para decidir e para ajudar a que as pessoas escolham quem será o próximo Presidente da Câmara do Porto Santo. E o próximo Presidente da Câmara do Porto Santo, com certeza, terá que ser uma pessoa competente, mas também coerente. O senhor, há cerca de um ano, dizia e identificava 10 razões para votar Alberto João Jardim, em que a primeira delas é simplesmente: Alberto João Jardim criou e continuará a construir uma obra-prima na Madeira e Porto Santo. Alberto João Jardim tem tomado as decisões certas. Mais recentemente, em março, no seu Facebook pessoal, disse que não era candidato, nunca seria candidato pelo PS Madeira ou PS Porto Santo e que não se identificava com nenhum partido. Hoje é candidato por um partido que tem uma história e que talvez merecesse outra consideração. Na Câmara é com esta coerência que pretende tomar as suas decisões? Ainda bem que coloco essa questão. Ainda bem. Meus caros amigos, eu vou parafrasear um célebre poeta e cantor da nossa praça e vou fazer aquilo que ainda não foi feito, porque amanhã é tarde demais.
E é imbuído desse espírito, rodeado de pessoas válidas, capazes, com competência acumulada, não só a nível profissional, como é o meu caso. Eu não ando a brincar com coisas sérias, sou advogado há mais de 10 anos. A Marisa Maia tem competência acumulada há mais de 10 anos na Câmara e é mestra em Direito de Urbanismo. O senhor Carlos Melim é subejamente e notoriamente conhecido de todos como homem de trabalho, um homem de terreno, um homem capaz que já deu tudo pela nossa terra, já mostrou tudo que era capaz. O Emanuel Melim é um homem que viu Porto Santo, não só do táxi, mas é um homem humilde, proveniente de famílias, oriundo de famílias humildes. E o Flávio dispensa comentários, porque é um engenheiro civil também, com provas dadas, além de todos os outros que compõem as nossas listas. Eu gostava de responder Eu para lhe responder à questão, meu caro amigo, o passado já lá foi, e eu já o assumi publicamente, ainda há pouco, não fugi à questão, respondi que reconhecia a obra do Dr. Alberto João. Agora, o que eu nunca me esperei, verdadeiramente, e aqui digo do fundo do coração, é que o Dr. Alberto João Jardim afirmasse uma coisa num dia e no dia imediatamente a seguir fizesse principalmente aquilo que havia prometido não fazer. Já referi o caso dos subsídios, refiro o caso do IMI, refiro outros casos que são aqui públicos e que vocês sabem. Portanto, uma pessoa como eu, com princípios, com valores, foi educado de uma base em que não se pode dar o dito por não dito, não poderia ficar aqui indiferente, ainda para mais que denunciei esses problemas em janeiro, denunciei o problema do desemprego, denunciei esse problema que tinha que ver com os subsídios de insularidade e denunciei também outros problemas como a fome e outros... Vai ter que, para mim, vai ter que concluir, porque o que foi combinado. Mas se permite, só para concluir, para mim a grande surpresa foi expulso porque denunciei verdades. É assim que eu fui aceito. No debate já tem agora. Temos que respeitar o que estava combinado. E o que estava combinado é pergunta, resposta. Se quiser perguntar novamente, pergunta novamente e responde novamente. Portanto, o Nuno Batista tem agora. Eu posso aproveitar o momento para falar, não é? Como? Posso falar agora? Sim. Um minuto, Nuno, que estava previsto. Eu fico com pena que não tenha respondido diretamente à minha pergunta. E peço desculpa, mas tenho que fazer este comentário, denoto algum nervosismo para responder. Não, eu não tenho problemas de afirmação. Eu sou advogado. Essa frase é minha. Com reconhecido mérito. Com reconhecido mérito, todo o meu trabalho deve-se ao meu, todo o meu mérito deve-se ao meu trabalho e, portanto, não tenho aqui que me afirmar ou que provar o que quer que seja. Serei um presidente isento, amigo de todos, a partir do dia 29, se merecer a confiança de todos os porto-santenses e madeirenses e continentais que aqui têm residência, serei um candidato imparcial, e que terá como principal pilar da sua governação a imparcialidade. Sem concluir. Eu poderia falar. Tem que concluir. Nuno tem direito a um minuto. E depois concluímos esta parte do debate, porque já ultrapassou o tempo. Eu fico, pronto, mais uma vez reforço a ideia que fico triste, mas também peço-lhe... Não fico. Não me leva a mal, mas tenha um bocadinho de calma, porque... Estamos calmos. Há uma coisa que gostava de lhe dizer, é que eu sou candidato pelo PSD... e peço imensa desculpa se isso lhe traz algum transtorno. Eu fui convidado, nunca me ofereci para ser convidado e aquilo que quero e pretendo para a minha terra é aquilo que ouço todos os dias das pessoas. Gostaria apenas, se de alguma forma a minha posição e a minha candidatura no PSD lhe trouxe algum dissabor, peço-lhe aqui perante todas estas pessoas, desculpe, porque eu não quero prejudicar ninguém, apenas quero ajudar os porto-santenses. Vamos passar ao par seguinte. Menezes tem 20 segundos para responder, porque já usou o tempo previsto. Como sabem, eu não me ofereci, tanto assim é que fui sufragado pela maioria dos militantes históricos do PS. Fui convidado e abracei este projeto, porque acredito neste projeto e acredito que é possível fazer mais e melhor pelo Porto Santo. Tem que concluir. Ao contrário do Sr. Nuno, não se sabe como é que foi escolhido e como é que caiu de paraquedas. Menezes, vamos concluir. Obrigada. Bom, vamos então agora passar a ouvir o debate entre os candidatos Carlos Ruas e Marco Gonçalves.
hoje sou. Ora, o Marco sabe que muitas vezes no Porto Santo as pessoas às vezes não votam em partidos, votam nas pessoas. O Marco não é de cá, o Marco não vive cá e o Marco não vota cá. Qual a sua expectativa no resultado eleitoral? Ora bem, relativamente a essa situação, considero que esse é um falso problema. O não ser residente, o não votar cá, não significa ser desconhecedor da problemática do Conselho ou ser incapaz para o gerir. Bem pelo contrário, até pode ser uma mais-valia em determinadas situações em que locais pequenos e com as características do Porto Santo possam eventualmente causar alguns constrangimentos no momento de gerir uma Câmara. É óbvio que a proximidade poderá dar alguma vantagem, mas essa não é uma questão essencial e, aliás, nós temos pelo país todo uma série de candidatos que não são naturais dos sítios e alguns deles nem votam também nesse próprio sítio. É uma questão que também não me afeta de não votar em mim mesmo. Agora, não é de facto nenhum constrangimento para o bom exercício do mandato que me proponho fazer. Vamos imaginar que o Marco ganhava as eleições, que espero que seja eu, como é óbvio. Qual seria a primeira decisão após uma tomada de posse? Antes de mais, tal como julgo que o Ruas também já referiu em muitas das suas intervenções, seria de facto constatar o verdadeiro estado da Câmara, para daí poder efetivamente me poder comprometer com aqueles objetivos que ainda há pouco aqui apresentei de uma forma realista e válida. Obrigada. Vamos agora passar ao debate entre João Rodrigues e Nuno Batista. Não é preciso arriar. Não, isto é apenas um debate, não é mais do que isso. É uma coligação. Não há coligação. Também dizem isso por aí, mas não há coligação. É a coligação. Nuno Batista. Concorremos em pé de igualdade à Câmara Municipal de Porto Santo. Quero desde já desejar-te as minhas felicidades e espero que eu te ganhe quando chegar à altura. Como é sabido, a situação do Porto Santo é resultado também da situação da região autónoma e da situação do país. Portanto, neste momento nós atravessamos uma crise grave e que o nosso país é, infelizmente, comandado pela Troika. No entanto, há que referenciar que na região autónoma da Madeira, e há uns anos atrás, o nosso ex-primeiro-ministro António Guterres pagou ou perdoou a dívida de cerca de 10 mil milhões de euros à Madeira. No entanto, passaram-se 10 anos e estamos outra vez com 10 mil milhões de dívida. Eu pergunto, Nuno, como candidato, e acho que é uma pergunta legítima, pergunto como é que tu vês, como é que foi possível a região autónoma da Madeira contrair uma dívida deste tamanho? Antes de mais, há algo que me deixa um pouco preocupado, tanto hoje como depois do debate da televisão, é que muitas vezes, tanto pela forma que se organiza, sem qualquer desrespeito, fugimos um pouco daquilo que são as realidades e aquilo que é o trabalho de um Presidente da Câmara todos os dias. Que sai um pouco dessa pergunta, mas na qual estou à vontade para responder. Existe dívida, mas a dívida tem obra. Tem obra na Madeira. Tem obra na Madeira e já agora eu peço desculpa, mas não posso reagir de outra maneira. Eu gostava de aproveitar o momento para agradecer aos militantes do PSD e aos meus apoiantes a forma civilizada como tiveram aqui, sem apapar nem insultar ninguém, que não é para isso que cá estamos. Em relação à dívida regional, isso era uma pergunta se eu fosse candidato a Presidente do Governo, possivelmente, mas o Presidente do Governo tem o meu apoio, como sei que tenho o apoio dele, para ajudar a resolver os problemas do Porto Santo. Essa dívida que foi contraída foi uma dívida extremamente necessária para acompanhar o investimento privado que foi realizado.
tanto nas autarquias como no Governo, se não fizéssemos obras como esta que estamos aqui e volto a referir, como a obra que fizemos do nosso Centro de Congressos e a Câmara Municipal. Se as pessoas bem se lembram, no Parque de Material, os funcionários da Câmara, que merecem todo o nosso respeito, e desculpem o termo, urinavam nas oliveiras. O nosso cemitério foi melhorado 2 vezes. Todos se lembram que quando o PSD chegou à Câmara Municipal do Porto Santo, os nossos mortos ficavam dentro de um congelador de peixe, que quando não cabiam lá dentro tínhamos que partir as pernas. Isto é duro, mas é a verdade. Essa obra corresponde, e essa dívida corresponde a uma obra que foi extremamente necessária para melhorar a condição de vida de todos os porto-santenses. Sei reconhecer que houve coisas que foram menos bem feitas, mas só quem sabe aquilo que foi menos bem feito é que terá capacidade sempre para conseguir, junto com os porto-santenses, melhorar o futuro. Tenho que admitir que foi uma resposta bem dada. No entanto, relembro que desde 1975, se não estou em erro, que é o PSD que governa na Madeira. E essas obras que tu falas, e eu agora aqui fugindo um bocadinho para o Porto Santo, estão à vista. Nós podemos, a título de exemplo, e já como uma vez referiste, o valor real da dívida da Câmara são 9.862.954 euros. Eu estive aqui a fazer contas e para já não chega lá. Não chega lá porque, efetivamente, existem aqui obras que não foram referenciadas. E nós temos um exemplo bem claro. Nós temos a Via Norte, que neste momento, se calhar penso eu que é a obra mais caricata, porque neste momento, eu disse uma vez e está escrito, que é a via que não nos leva a lado nenhum. Ela está fechada. E para quando a resolução da mesma? Nós também temos a Sociedade de Desenvolvimento. Neste momento nós temos, e muito rapidamente, só a título do Parque de Jogos no Penedo, que está ocupado por uma barraca, um quiosque, um bar, que não tem nada contra o bar, mas que não foi para essa finalidade que aquele campo foi construído. Obrigada. Eu, em relação à dívida, estou à vontade... Só mais alguns segundos. Eu estou à vontade para falar sobre a Via Norte, porque sei falar sobre aquilo tudo o que foi feito. Seria mais fácil dizer aos 140 casais do Porto Santo que não têm direito a ter a casa que hoje têm e o investimento de 3 milhões que foi feito na urbanização dos loteamentos da Câmara Municipal. Isso foi feito porque era extremamente necessário e eu fico feliz que muitos colegas meus e companheiros hoje tenham um espaço melhor para viver, à custa do esforço de todos, mas porque isto temos que trabalhar por um bem social e é para isso que a Câmara existe, é para isso para cá estarei. Nessa altura, possivelmente com mais 500 mil euros por mês de receita, era uma realidade que poderíamos enfrentar. Mas nós não fugimos. Nunca fugimos. E também, só para terminar, gostava de dizer que fomos nós que pagamos 33 fogos de habitação social, que o PS entregou 15 dias antes das eleições, mas pagamos. Hoje nunca falamos disso, mas hoje achamos que é extremamente falar. Importante. Obrigado. Vamos então passar ao par Menezes de Oliveira, Carlos Ruas. Peço desculpa, parece-me que o candidato João Rodrigues quer dizer alguma coisa. O tempo... É rápido. Pois, mas de acordo com o que está aqui no programa, podíamos rapidamente. É só para terminar, por essa razão que gostava de saber porque é que o assunto da região é um assunto que deve ser evitado, simplesmente. A resposta terá que ser mesmo muito rápida. Não me leves a mal, Roberto, e não percebi a pergunta. O assunto da região tem que ser evitado assim como? Eu, por acaso, tive acesso, porque chegou-me às mãos, que no vosso programa de porta a porta, há aqui o ponto número, tenho que dizer, porque é assim mesmo, que não é um assunto fácil e o melhor será evitar sempre este tema. Isto, quer dizer, mostra um bocadinho realmente a responsabilidade que está patente nesta governação. Nós temos esse problema, nós temos que encarar esse problema, tal como eu tive que encarar os meus problemas, como foi colocado pela Paula, mas temos que responder. João Rodrigues, eu dou uma resposta muito rápida a esse assunto. Em relação ao porta a porta, é muito rápido. Não queremos. Todas as pessoas que nos têm recebido sabem que nós não prometemos nada no porta a porta. Até compreendemos e aceitamos os livros escolares que dão, as festas que fazem. Nós estamos aqui pela verdade, pelos compromissos e sem mais nada. Simplesmente com o nosso projeto. Vamos ouvir então agora o par Menezes de Oliveira, Carlos Ruas.
Meu caro Carlos Ruas, toda a gente sabe que és um empresário da noite, tens muitos anos de experiência acumulada. Se mereceres a confiança do Porto Santo, se fores eleito, o que é que farias para dar a devida dignidade à nossa cidade, em termos de animação noturna, em termos de licenciamento de estabelecimentos noturnos? Ainda bem que perguntas isso. Bem, no Porto Santo foram construídas as docas do Penedo do Sono. A ideia foi tirada das docas de Lisboa. Não sei se a maior parte das pessoas conhece. São 17 pavilhões, mas esqueceram-se que Lisboa tem 1,5 milhão de habitantes. Tem 300 mil pessoas a sair a um fim de semana. Porto Santo fizeram 9 docas e tem 250 a 300 pessoas a sair ao fim de semana. Portanto, a realidade é muito diferente, nem é comparável. Portanto, eu já estive nas docas, penso que estou à vontade para vos dizer isto, é das coisas que mais me arrependo na vida de ter feito, é ter lá estado. Penso que foi um investimento completamente perdido. As docas, o estado de vôlei de praia, o ténis, o golfe. Nós hoje, se calhar, não temos um mini hospital porque esses milhões foram gastos noutros sítios. A saúde hoje no Porto Santo não é uma realidade porque as prioridades estiveram deturpadas. Voltando à questão, horários de funcionamento. Todos sabemos o que é que foi feito há uns anos atrás, pelo ex-presidente. O autêntico esbulho, uma autêntica guerra entre empresários, o qual me incluo, e penso que foi por isso que me perguntaste. Muito fácil de resolver. Em Lisboa, o Bairro Alto, no Funchal, a Zona Velha, no Porto, a Ribeirinha e em todos os sítios, há regras para os estabelecimentos. O que é um bar, o que é uma discoteca. Correto? Se eu for eleito presidente, o meu horário de funcionamento, para que as pessoas fiquem a saber, será bares 2 horas e discotecas 6 da manhã, que é o correto. E isso é muito fácil de resolver, porque sabemos que há prevaricadores aqui no Porto Santo. A primeira que prevariquem é multado, porque nós sabemos que há pessoas que são autuadas aqui, têm estabelecimentos e funcionam fora do horário e as multas vão para dentro da gaveta. Eu tenho conhecimento disso, pessoal, na polícia. Portanto, isto não pode acontecer, até porque era uma fonte de receita e não está a ser. O motivo não posso explicar, só quem lá está poderá o fazer. Outra questão, que vem na sequência da primeira. Uma questão que vem na sequência da primeira. Querendo assumir o nosso destino como um destino de turismo ímpar, que possa concorrer com as ilhas do Atlântico e com outros destinos que estão muitos anos à nossa frente, em termos de desenvolvimento sustentável, como é que tu resolverias a questão do conflito de interesses entre os estabelecimentos noturnos localizados aqui na cidade e os moradores que querem sossego e, ao mesmo tempo, os nossos turistas que nos visitam querem tranquilidade, sossego e, ao fim e ao cabo, querem desfrutar de umas férias calmas? Acho que toda a gente pode coabitar. Quem quer vir para o Porto Santo descansar, pode descansar, e quem quer vir para o Porto Santo de férias para se divertir, pode se divertir, porque o Porto Santo tem praia e à noite tem discotecas, tem bares na praia que também fazem animação. Acho que Porto Santo, já digo isto há muitos anos e sou suspeito para falar nisto, Porto Santo poderia ser a Ibiza portuguesa e tem todas as condições para o ser. Muito obrigado, Carlos. Obrigada, candidatos. Vamos então passar a ouvir o debate do par Marco Gonçalves, Paula Serra. A minha questão deriva de alguma perplexidade que aqui confesso que me causou a sua intervenção no debate que nós tivemos na RTP Madeira a semana passada. E passava então à pergunta. Afirma, e ainda hoje aqui afirmou, que conhece perfeitamente os problemas da população do Porto Santo. E eu então questionava o seguinte: como é que considera que a nível da saúde no Porto Santo esse setor está bem servido com este centro de saúde, quando é um dos setores onde mais queixas são apresentadas pela população, tanto causado pelas limitações do próprio serviço, quer causado pelos constrangimentos que algumas das situações provocam aos seus utentes. Queria já adiantar que, aparentemente, sendo uma questão
que nada tem a ver com o poder autárquico, é de lembrar que no âmbito das competências das câmaras, a saúde tem essa possibilidade de intervenção. E eu colocava-lhe então, não há ou não tem que ser feito nada para si neste campo aqui no Porto Santo? Marco, é assim. Primeiro, eu penso que o som está ligado, certo? Tenho medo de usar alguma frase do candidato Nuno Batista. Parece que já todos referiram uma frase dele. Peço desculpa, Nuno, se eu usar uma frase tua. Em relação à questão do centro de saúde, nós não estamos assim tão mal servidos como nos fazem crer. Como eu referi no debate que nós tivemos na RTP Madeira, o Centro de Saúde de Porto Santo é o centro de saúde que menor taxa de mortalidade tem. Isso já é um bom indício. E menor taxa de mobilidade, ou seja, é o centro de saúde que menor número de pacientes transporta para a unidade, para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. Relativamente à parte de recursos humanos, que é a parte que neste momento nós temos maior dificuldade, mas que está a ser comatado por médicos que vêm da região autónoma da Madeira, fazendo a consulta de recurso. E houve também um reforço na parte das urgências, no período de verão. Neste mês de setembro estão-se a operacionar os médicos cá residentes, mas é para continuar a haver o reforço relativamente às consultas, para poder comatar a falta do médico que se ausentou porque foi para a reforma. Está previsto, dentro de pouco tempo, outro médico também ir para a reforma, e o que me consta, como foi dito, é que no início do próximo ano, 2014, essa situação será resolvida com a vinda de novos médicos para o centro de saúde. Há dias o Marco pôs a situação das grávidas, que é sempre um problema enviar uma grávida para lá porque vai e volta. Isso acontece o mesmo em relação às grávidas que estão na Madeira, que vivem na região autónoma da Madeira. É que vivem lá e têm a sua casa lá. Pois, mas é sempre difícil prever o dia certo do nascimento de um bebê. Exatamente, mas não é difícil prever, dar condições para que as pessoas permaneçam lá enquanto têm necessidade de quando há essas situações de emergência, nós temos o avião militar que colabora nesse sentido com a unidade de saúde, e há um acordo com o governo. Então posso deduzir, Paula, das suas palavras, que considera que o serviço que hoje é existente é o adequado à necessidade e à realidade do Porto Santo? Não será o adequado na parte de recursos humanos, obviamente. Há outras situações relativamente à construção, há secções dentro do centro de saúde, se é que assim se pode chamar, que deveriam ser reformuladas, deviam ser ajustadas. Dou como exemplo a parte de pequena cirurgia. Aconteceu situações pontuais este verão em que havia uma pessoa a ser intervencionada na pequena cirurgia, e havia cá fora na sala de espera outros 2 pacientes à espera da sua vez para ser feita essa pequena cirurgia. E são situações que têm que ser resolvidas. A parte do serviço de observação também é da minha opinião e da opinião geral de quem lá trabalha, que deve estar juntamente com os consultórios dos médicos de urgência. Não se justifica um serviço de observação estar distante, estar na zona de internamento. Não sei se o Marco teve a possibilidade de conhecer o espaço. Ficam salas muito distantes, e isso também teria de ser resolvido. Obrigada. Passamos agora à parte das perguntas do público. Já recebemos aqui algumas questões. O primeiro candidato a ser questionado será João Rodrigues, porque antes tinha sido o Marco, na intervenção antes do debate, tinha sido o Marco o primeiro a intervir, e agora é a vez do João Rodrigues ser questionado. Quem fará a pergunta ao candidato do CDS-PP será Fabrício Castro, que pode fazer junto da Susana. Desde mais, boa noite aos candidatos também, e boa noite aos presentes, e desculpem-me se explicar mal
mas ainda bem que também o Marco tocou naquela questão da conversa autárquicas de 2013. O Menezes mostrou nas conversas autárquicas de uma ata em que, quando fazia parte do PSD, em Assembleia, votou a favor da taxa máxima do IMI. Agora, a minha pergunta é, uma vez que já não pertence ao PSD e é candidato pelo CDS, porque é que agora quer reduzir essa taxa do IMI, se na altura votou a favor do IMI e dos presentes, o único aqui que se absteve foi o candidato Menezes? Obrigado. Obrigado pela pergunta. Tem 1 minuto e meio para responder à questão. Primeiro, não posso responder se vai-me virar a cara. Fez a pergunta agora em frente. Primeiro, e não estou a dizer baixar o IMI, porque o IMI neste momento, embora o Tribunal de Contas ainda não tenha aprovado a adesão do PAEL pela parte da Câmara Municipal de Porto Santo, é um facto e um dado adquirido, há de ser brevemente. E como tal, baixar o IMI, já expliquei aqui, está hipotecado qualquer hipótese. Podemos sim mexer nos coeficientes ou no escalão de zonamento, são coisas diferentes. Relativamente a 2005, eu fui membro da Assembleia Municipal da Câmara de Porto Santo pelo PSD, da qual eu era militante. E na altura votei a favor, sim senhor, não tenho vergonha. E voltava a fazê-lo hoje outra vez. Mas votei numa altura em que o IMI tinham taxas completamente diferentes. Havia taxas para prédios anteriores a 2003 e prédios com valores diferentes a partir de 2003. E, na altura, a conjuntura económica não é a atual. Isto logo o primeiro. Segundo, essa ata foi mostrada na Madeira, naquela entrevista que toda a gente viu. E é triste. É triste porquê? Porque eu votei a favor. Mas votei porque tenho opinião e tinha responsabilidade. Votei. Agora, o candidato do PS nem votou a favor, nem votou contra. E muito bem, como o senhor disse, absteve-se. E abster-se não é votar, é não encarar. Porque para mim, nem é um sim, nem um não, é um nem. E como tal, hoje sou contra. E hoje não sou militante do PSD, porque eu não fui expulso. Eu saí do PSD porque eu quis e estou filiado no CDS. E como tal, hoje sou contra, como daqui a 10 anos ou daqui a 20, se for assim, também sou contra. Porque hoje a conjuntura não permite que eu possa votar a favor. Deve Está concluir. bem? Obrigado. De seguida, o candidato a ser questionado de seguida seria o candidato Carlos Ruas. Neste momento não há ainda nenhum presente que queira formular uma questão ao candidato Carlos Ruas. Passamos por isso ao candidato Nuno Batista. E o primeiro a colocar-lhe a questão será o Paulo Ornelas. Boa noite a todos os presentes, boa noite aqui aos candidatos. Eu queria desejar boa noite aqui ao Nuno Batista. Eu proponho o seguinte: eu sou o Paulo Ornelas, como todos me conhecem, que é o homem dos cavalos, que dá aqui os passeios no Porto Santo. É o seguinte, tive a oportunidade de ver o programa que tem lá, como é que eu vos posso explicar? Que é o programa de gabinete ao apoio ao turismo, que é o gabinete municipal. O que eu preciso é que precisava de apoio ao turismo, precisava de apoio aos animais que eu tenho, precisava de apoio ao turismo rural e também gostaria de apresentar aquilo que tenho para apresentar, mas não consigo dizê-lo como é, mas sim pessoalmente indo ao lugar de onde é o turismo, onde costuma andar nos trilhos e outros lugares assim. Mas pronto, isto assim não consigo dizer Paulo, outras palavras. Formula a sua pergunta, está bem? A pergunta é, portanto, já me baralhei que não tinha nada aqui. Calma, Esta é a primeira vez que estou aqui a fazer esta pergunta. Está aí muito bem, está aí muito bem. Só falta a pergunta. Normal. Estou sempre pronto a ouvir e a esperar o momento certo para dar a resposta. Pois, exato. Isto não é normal fazer estas perguntas, mas pronto. A pergunta é que se vão apoiar os empresários aqui no Porto Santo. Antes de mais, Paulo, boa noite em especial para ti e te dar os parabéns, porque com todo o esforço, e eu sei, e tu sabes que eu sei, tu vives e lutas diariamente por um negócio no qual acreditas, um negócio que cada dia que passa cresce mais,
um negócio que todos vemos, as imagens e os momentos agradáveis que tu proporcionas a todas as pessoas que nos visitam. Aquilo que tu fazes com o teu esforço é o que queremos que todos os porto-santenses vejam como um exemplo, sigam no seu dia-a-dia. Em relação ao Gabinete de Turismo, o que nós queremos é mesmo isso. Queremos ser porta-voz da tua mensagem e de todos os porto-santenses que têm um projeto para a sua ilha. Queremos receber as pessoas de forma condigna. O Porto de Abrigo, e falam mal das docas, por exemplo, nós temos uma solução. O Porto Santo precisa urgente de um posto de recepção ao turista, que será um complemento do Gabinete de Turismo que queremos criar. Porque aquilo que o Porto Santo precisa neste momento é entrar num novo ciclo e reorganizar tudo aquilo que tem ao seu dispor. Pegarmos na nossa oferta, apoiarmos aqueles que decididamente querem trabalhar no turismo, não só financeiramente, porque temos também não só que dar o peixe, mas dar a cana e ensinar a pescar, te mostrar como é que podes melhorar o teu negócio e também te indicar o caminho com pessoas formadas para isso, para te ajudar, e que esses apoios poderão não vir diretamente da Câmara, porque todos sabemos a crise que estamos a viver neste momento, estejam disponíveis, sejam por fundos europeus ou de onde venham, para que tu continues sempre e todos os porto-santenses a levar o seu negócio à frente. Candidato seguinte a ser questionado pelo público será Menezes de Oliveira. E pedimos agora então ao Sr. Valdemar Camacho para formular a questão que pretende. Boa noite a todos os candidatos e à organização do evento. A pergunta que queria formular era ao Sr. Filipe Menezes. E é o seguinte: falou num contrato de arrendamento da Câmara que ronda os 25 mil euros por mês. Gostava que me explicasse esse arrendamento ao pormenor. Obrigado. Ainda bem que me colocou essa questão. De facto, desta vez foi um sorteio e apesar de ser um candidato das nossas listas, eu vou responder com todo o rigor que me é exigido como profissional, como advogado e sobretudo como candidato. O contrato de arrendamento foi celebrado pelo ex-autarca com poderes do município, mais precisamente aos 8 dias de setembro de 2006. E o que é que diz este contrato? Regras, para não estar a vos maçar com técnicas e com questões jurídicas, o que aqui diz, terceira cláusula: o prazo do arrendamento tem-se por reportado ao dia 1 de setembro de 2003, o arrendatário pagará mensalmente até o dia 8 de cada mês. Na altura eram 20.537,08, entretanto, com a atualização anual já vai nos 24 mil e tal euros, ou seja, traduzindo para a moeda antiga, quase na ordem dos 5 mil contos por mês, e tem um prazo previsto de 50 anos, meus amigos. 50 anos. Ora, o valor global aqui, então, acordado pelo ex-autarca, que também era administrador da Sociedade de Desenvolvimento, é uma questão que vos deixo para pensarem, como é que uma pessoa pode estar dos dois lados da barricada ao mesmo tempo, veio aqui celebrar um negócio cujo valor global estava orçado ao final desses anos todos, que eu espero, quando for Presidente, não seja preciso estes anos todos, porque irei revogar este contrato, porque é ruinoso para os cofres da Câmara. Tem que concluir, Menezes. Mas aqui, se me permite, Sr. Professor, porque é uma questão de transparência e objetividade, e tenho sido acusado ao longo deste debate de não ser verdadeiro e de não coisa. Está aqui, estão factos. São factos, são papéis, sim, são mas tem que concluir. E, vamos portanto, meus amigos, temos aqui o valor global de 11.500.766 Paula Serra. euros, 67 cêntimos. Passamos à candidata seguinte. Paula Serra será questionada pelo Sr. Manuel Antunes. Muito boa noite. Eu vou questionar a Sra. Paula Serra simplesmente numa situação que é o seguinte. Ela falou há bocado aí, como, portanto, se for eleita Presidente da Câmara,
que faz isto, faz aquilo, ou que... Pronto, muitas coisas como todos... Como costuma ser, prometem, mas depois é um problema. Mas eu nem lhe vou perguntar nada sobre isso. O que lhe vou perguntar, ou o que lhe vou pedir para tentar que se faça, ou porque isso aí, se calhar, seria bom para toda esta gente que está aqui e também para mim, que é uma situação a nível do centro de saúde. Eu, quando cá cheguei há 4 anos, eu achava portanto, eu usufruí do centro de saúde, eu já fui operado 7 ou 8 vezes e tenho várias situações e preciso muitas vezes de ir ao centro de saúde. E achei que o centro de saúde aqui, eu cheguei aqui e estou no paraíso. Samuel, faça a sua questão, por favor. Portanto, a minha questão é o seguinte, é que agora não é assim. Isto já mudou 180 graus. E o que eu queria dizer é que, ainda agora, ultimamente, tive 2 consultas, não as tive, ou melhor, fui ao médico, ele não me consultou porque o raio-x não tinha sido pedido, porque a ecografia não foi pedida, e isso é comigo e é com toda a gente que está aqui. Porque é que não é o Porto Santo, como era antigamente, portanto, o centro de saúde aqui, a fazer esses pedidos, portanto, ao utente, e tem que ir à Madeira, para ser a Madeira a fazer isso diretamente ao utente, como não era assim antigamente. Agora é assim. E eu, então, a minha questão é, pedir-lhe então que pedisse, que arranjasse sobre os seus superiores, certo, a maneira de isso funcionar como funcionava anteriormente e não como está a funcionar agora. Obrigado. Obrigada, Sr. Antunes. Deixe-me só fazer aqui um pequeno reparo. Com certeza que isso foi uma má comunicação entre utente médico. O Centro de Saúde do Porto Santo não é o pior centro de saúde da região, longe disso. Acho que pior que o Centro de Saúde está a farmácia, que antigamente também era melhor do que é neste momento. Muito obrigada. Passamos agora ao candidato Marco Gonçalves, que será questionado pelo Sr. Marco Vieira. Olá, boa noite aos candidatos e ao Porto Santo em geral. Vivo cá há 10 anos, sirvo o Porto Santo há 10 anos, com qualidade, e não tem nada a ver com a minha área. Ao Sr. Marco Gonçalves, 2 projetos, a Fábrica da Água do Porto Santo e a Fonte da Areia. Projetos têm para lá. Obrigado pela sua questão. Isso passa realmente por reativar 2 polos que marcam a história do Porto Santo. Não há dúvida nenhuma que quer a Fábrica da Água, quer a Fonte da Areia, são neste momento 2 situações que se encontram ao abandono e que poderiam reverter e se tornarem 2 polos turísticos muito importantes para a dinamização da economia e do turismo aqui no Porto Santo. Relativamente à Fonte da Areia, é um local que deverá ter uma intervenção a nível urbanístico, quer da acessibilidade e de tratamento das suas áreas envolventes para tornar realmente mais apelativo do ponto de vista turístico, de polo turístico enquanto mirador, zona de lazer. E relativamente às águas, essa é uma situação que também envolve particulares que a Câmara deveria, e neste caso nós no nosso programa a nível de turismo terá certamente atenção, que seria criar ali eventualmente um polo museológico da água, que todos nós sabemos que é importante para o Porto Santo, as características próprias também neste momento já não existem, que eram as características próprias que a água do Porto Santo tinha. Obrigado. De seguida, informo que se alguém ainda estiver interessado em se inscrever para fazer alguma questão ao candidato João Rodrigues, candidato Ruas e ao candidato Marco, ainda há vaga para isso. Os outros candidatos já estão completamente preenchidos. Por isso, passamos agora ao Nuno Batista e será questionado pelo Sr. João Rodrigues. Boa noite a todos.
e aos presentes e aos candidatos. E queria perguntar ao Sr. Nuno Batista qual é o futuro que tem para a Via Norte e para a Fonte da Areia, se continuar a mandar ou se for eleito para isso. Sim, senhor. Obrigado pela sua pergunta. Antes de mais, gostava de dar aqui publicamente os parabéns ao Valdemar e à forma como ele defende o seu socialismo. Parabéns por todos estes anos no trabalho no Partido Socialista. Em relação à sua pergunta, em relação à Fonte da Areia, o que lhe quero dizer é que, enquanto alguns diziam que quando visitávamos os miradores estávamos a olhar para a paisagem, enquanto alguns, quando íamos ao Parque Campismo, dizíamos que queríamos tapar o sol com uma peneira, nós tivemos na Fonte da Areia logo nas primeiras iniciativas que tivemos. Sabemos da importância, sabemos da história da Fonte da Areia, mas também sabemos da realidade que a Fonte da Areia atravessa. Todos nós sabemos que a Fonte da Areia precisa de ser requalificada e, antes de mais, para requalificá-la temos que dar segurança àquelas pessoas que visitam a Fonte da Areia. Todos nós sabemos onde é que está a beleza da Fonte da Areia, e a beleza da Fonte da Areia está na sua pedra de areia, que muitas vezes poderá ser o seu perigo. Aquilo que lhe posso garantir é que logo que entre na Câmara Municipal, se a vontade dos porto-santenses forem essa, irei pegar no estudo que existe e, juntamente com as entidades regionais qualificadas para esse assunto, requalificar e fazer um projeto para requalificar a Fonte da Areia, para que as pessoas possam voltar a visitar, para que as pessoas também possam aceder e ir à pesca como iam antigamente, que será fundamental. Em relação à Via Norte, e não quero fugir à pergunta, a luz está acesa, a Via Norte foi construída numa lógica em que se faria a ligação entre a Camacha e a Lapeira. Todos nós sabemos que a realidade que aconteceu, muitas obras tiveram que parar. Agora, eu tenho a certeza absoluta que as pessoas que têm terrenos da parte de trás da rede do aeroporto, se passasse lá uma estrada, se valorizasse os seus terrenos, como muitas outras estradas que foram construídas, não estariam contra. É preciso analisar o projeto do princípio ao fim para poder opinar. Obrigado. Passamos ao candidato seguinte, Menezes de Oliveira, que será questionado por Andreia Drummond. Boa noite. Em primeiro lugar, queria felicitar a organização deste evento. Acho que foi muito importante aqui para as pessoas de Porto Santo, principalmente. Pois queria dirigir uma palavra rápida a todos os candidatos. Talvez em meu nome, do Paulo Ornelas e se calhar da maioria dos jovens que aqui estão. Acreditem neles. O Porto Santo precisa deles. Eu sei do que falo, foi muito difícil para mim vir da Madeira e fazer tudo sozinho, porque foi. E se calhar o Paulo também sabe disso. Não é uma crítica específica a ninguém, é um incentivo a todos os candidatos. Acreditem nos jovens, que eles precisam. Agora a minha pergunta vai para o Sr. Filipe Menezes. Eu queria que respondesse. Quando foi candidato a deputado municipal, demitiu-se, mas porquê? Eu já não vou responder da mesma forma, senão acabo por me tornar repetitivo. Ainda bem que me faz essa questão, porque realmente é uma questão de princípio. Eu disse e afirmo, quando não somos acolhidos numa casa, quando as nossas opiniões não são tidas nem achadas, são desvalorizadas. Aliás, temos um exemplo concreto aqui hoje, a maior parte dos candidatos aqui presentes são oriundos do PSD. E é uma questão que abre um parênteses, afinal de contas, quem é que tem razão? Se tanta gente sair do PSD, afinal de contas, quem é que tem razão? Mas respondendo à sua questão, eu sou um homem de princípios, fui educado com essa base. Não sou dono da razão, é um facto. Mas nessa altura, e perante aquele cenário, em que só uma pessoa que tinha a razão toda, e os demais não poderiam opinar, não podiam criticar, não podiam intervir e participar nas políticas que se pretendiam para o futuro dos nossos jovens, como referi bem, e para o futuro da nossa terra, eu, perante esta situação, e também não descurando os aspectos profissionais, porque era advogado de muitos munícipes, de muitos portantenses, eu não podia continuar a advogar e a exercer o meu mandato.
E, aliás, isso foi explicado numa carta remetida à Presidente de então, em exercício de funções, porque tinha conflito de interesses e logo poderia ter algum processo, ou mesmo que não tivesse nenhum processo, do ponto de vista ético, moral e social, não é bom que uma pessoa esteja dos dois lados da barricada ao mesmo tempo. Mas, sobretudo, o que eu acredito é porque eu acredito que todos juntos somos capazes de fazer melhor. Obrigado. Agora, a candidata Paula Serra será questionada pela senhora Sónia Nunes. Boa noite, meu nome é Sónia Nunes, admiro muito a Paula Serra, mas não concordo nada do que ela disse, que não estamos tão mal servidos no centro de saúde. Não vou buscar duas questões que me aconteceu, não estou a falar só por uma, aconteceu há 10 e há 11 anos. Vou contar só o que aconteceu há um mês atrás. Foi que eu precisei de ir a uma urgência e urgente tinha que marcar uma consulta para ir com o meu médico de família. Foi-me dito que depois me ligavam para saber quando é que era o dia da consulta. Qual é a pergunta? Não, a pergunta é só uma questão. Será que vai continuar a dizer que não estamos tão mal servidos? Como também é só trazer reforço para o Porto Santo de médicos, como tem mais ou menos 6 meses, foi a uma urgência, não fui eu, mas foi uma pessoa da minha família, foi a uma urgência e disse que estava-lhe a doer muito uma parte das costas e disse, não seria melhor a doutora Luísa mandar fazer um raio-x? Sabe o que é que ela disse? Isso não é só mandar fazer, sabe quanto é que custa isso? Aos contribuintes, isto é gastar dinheiro aos contribuintes. Afinal, a pessoa que estava lá não era um contribuinte? Eu gostava que só me dissesse se acha que isso ia ser bem servido no Porto Santo. Sónia, boa noite, obrigada pela sua questão. Continuo a referir que nós não estamos assim tão mal servidos. Muitas vezes os utentes recorrem ao centro de saúde, e desculpem-me a frontalidade, achando que estão a recorrer a um supermercado. Ora bem, devem recorrer a um serviço de urgência quando a situação é realmente urgente. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em perceber o que é urgente e aquilo que não é urgente. Se no dia que a pessoa recorre a um serviço de urgência, o médico de família está a fazer consulta, faz parte das normas do centro de saúde a pessoa primeiro tentar a consulta no seu médico de família, se não conseguir, então recorre ao serviço de urgência. Quando recorre à consulta, julgo eu, vocês sabem que eu estou mais ligada à parte das urgências, mas julgo eu que na consulta é dado pelo menos 24 horas para poderem resolver a situação do utente. A situação em questão que você colocou é uma situação pontual. Eu acredito que há muito mais pessoas satisfeitas com os serviços prestados na unidade de saúde do que as pessoas que estão insatisfeitas. Porque nós, se agradamos uma vez, somos os melhores. Se não agradamos uma vez, já não prestamos para nada. Esta é a política que infelizmente se vive em Porto Santo. Mas acredito que a Sónia, tantas outras vezes que já lá esteve, foi bem atendida. A Sónia também já teve um problema grave de saúde, com certeza que foi bem atendida, como muita da população do Porto Santo foi bem atendida. Obrigado. Damos assim por concluída esta parte das perguntas do público, mais ninguém se inscreveu e vamos então prosseguir. Estamos então na parte final do nosso debate, por isso, senhores candidatos, 1 minuto para finalizarem a vossa participação. Passo a palavra então ao candidato independente Carlos Ruas. Bem, o Porto Santo conhece-me, vocês conhecem-me. Eu queria apelar hoje aos jovens, queria apelar àquelas pessoas que têm dito que não vão votar para ir votar. Porque quem não for votar não lhes dá o direito de depois de reclamar. Como candidato independente, sei que posso tomar as melhores decisões para o Porto Santo e para os porto-santenses, nunca estando ao serviço de interesses económicos e interesses partidários que por trás deles trazem grupos. Votem na candidatura independente, votem Ruas. Obrigada. 1 minuto, Nuno Batista. Nuno. Vou-me pôr de pé porque é o minuto final e os porto-santenses merecem que esta mensagem seja entendida de pé. As pessoas estão a fugir um bocadinho, se calhar é melhor esperar.
Bom, o tempo.